Sempre bonita de volta para todos vocês. Lembrando que você também pode estar sempre acompanhando o nosso programa através do site da TV Transamérica, transamerica.tv.br. Só você colocar lá ao vivo e você vê o nosso programa na íntegra, junto aqui na TV e junto também na internet para vocês. Bom, a gente vai falar de um assunto que eu digo que é um assunto sério, um assunto triste e também de muita importância para todas as pessoas, para a sociedade em geral. A gente vai falar sobre violência contra mulheres. Primeiro, quais são as questões psicológicas, né, que a mulher fica depois de um acontecimento de violência, alguma coisa que possa causar um trauma nela. E a gente vai conversar sobre isso, sobre os cuidados psicológicos e também por que a vítima sempre acha que tem culpa, né? Muitas vezes elas acham que são culpadas daquilo, por que aquilo aconteceu, alguma coisa eu devo ter feito para aquilo acontecer. E a gente vai conversar com a psicóloga Kelly Albini, que já está aqui, ela vai explicar para a gente um pouco mais sobre isso. Tudo bem, Kelly? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina. Novamente. Você sabe que quando a gente fala de psicologia, a gente tem que pensar que justamente são as atitudes do ser humano, né, que leva você a indagar a própria psicologia de uma maneira só. Por isso que eu te chamei hoje aqui. Primeiro porque você está linda de azul. Muito obrigada. E sempre é muito bom receber você aqui, Obrigada. tá, Kelly? Quando a gente fala justamente disso, de traumas, o que acontece com essas pessoas que sofrem? Não digo só mulheres, vamos colocar de uma maneira geral. A pessoa que sofre um trauma, né, de um evento como esse, digamos, violência em casa, ou estupro, ou assalto, qualquer trauma. Qual é o sentido psicológico da coisa para trazer essa pessoa de volta, né? Porque ela fica travada, ela fica presa, não fica? Fica sim, é uma situação bem complicada, é uma situação limite, né? A parte da violência é complicada. Uma pessoa que passa por isso, a gente tem que acolher ela. No primeiro momento, logo após o trauma, tem que acolher para você dar apoio para que ela entenda, para que ela consiga ressignificar a vida dela. Porque aquela vida que ela vinha levando vai mudar completamente. Como que são os cuidados psicológicos? O primeiro passo é o acolhimento, de uma forma geral, podemos falar em qualquer tipo de violência, seja até violência sexual, mas né, que é o nosso foco hoje, né? É o acolhimento, é tirar a culpa dessa pessoa, dessa mulher, né? Ou até do assédio para homem, né? Não se fala estupro para homem no Brasil, mas acontece esses assédios para homem, né? É acolher, é tirar essa culpa, a pessoa perceber que não é culpada, e mostrar para ela que ela tem mais um para quê a viver. Porque às vezes ela pensa, né? A gente ouviu bastante até o ocorrido que aconteceu agora no Rio de Janeiro. A mídia está falando muito sobre esse caso dessa moça no Rio de Janeiro que foi estuprada. Quero até colocar uma imagem já que a gente está falando desse assunto, se for possível colocar essa imagem para mostrar que essa mulher, quando ela é estuprada ou qualquer tipo de violência, ela também é espancada, né? Então ela não sofre só apenas um tipo de violência, ela sofre vários, né? Ela além dos traumas psicológicos, corporais, eu acredito que essa pessoa, ela pensa, por que eu estou vivendo? Né? Não chega a ter esse pensamento, porque olha o que ela passa, principalmente essa moça do Rio de Janeiro, foram 30 homens que a violentaram, isso que a gente sabe, né? O que a mídia passa pra gente. Esse assunto a gente resolveu trazer justamente para tentar entender a cabeça dessa pessoa, como ela fica depois de um trauma desses, né? Te pergunto, é necessário algum tipo de medicação nesse caso? Dependendo do caso da pessoa, da vítima, sim. Tem que se ter uma equipe multidisciplinar aí para atuar com essa vítima, principalmente para uma vítima de estupro. Até porque quando acontece esse fato, tem que se levar em consideração que tem que ver como que está o organismo dela, né? Qual que foi o tamanho do machucado na parte, né? Onde aconteceu o estupro, seja, né, qual órgão se foi. Tem que ver se teve tem que tomar coquetel de remédios, porque existem doenças sexualmente transmissíveis. Normalmente o estupro não acontece com proteção, então tem que ver essa parte. Também tem que ver a parte psicológica. E isso, como você mesmo falou,
dar algumas consequências futuras. E normalmente algumas têm que usar sim algum remédio para se tranquilizar, se acalmar, porque às vezes se cria um episódio ansioso, tem pessoas que têm dificuldade, né? isso, pesadelos, dificuldade de dormir justo na hora que aconteceu, porque as pessoas às vezes ela lembra, ela marca aquela hora e naquela hora ela começa a ter um transtorno de ansiedade muito forte. Então, dependendo sim dependendo da violência, de como essa pessoa está levando isso pós, né, a situação, tem que ter remédio, sim. No caso dela, que ela falou que ficou meio inconsciente, quando ela acordou, tinha uma quantidade X de pessoas na frente dela, né? E foram falando para ela. Da mesma maneira, ela vai ter esse tipo de trauma, consciente ou inconsciente? Sim, com certeza, porque a violência ocorreu. Estando ela dopada ou não estando, a violência ocorreu. E eu acredito que seja uma dor maior ainda para ela não saber exatamente não saber o que né? aconteceu. Ela ficou horas dopada, né, pelo que falam na mídia. Então é pior ainda, porque ela nem sabe o que aconteceu de verdade, né? E é uma dor muito grande. Então a família vai ter que acolher ela, tanto que ela teve medo de denunciar, que é o que a maioria acontece. Hoje, cerca de 50% dos estupros são denunciados. Porque a gente não sabe realmente o número correto, porque muitas meninas passam o que ela passou, não com 30 homens desconhecidos, às vezes são com pessoas da família. Eu olhei, quando a gente, né, sempre vai estudar um assunto, ainda mais um assunto até polêmico como esse, eu dei uma olhada, mais de 70% é a família. E desses 70%, 40% fala. O restante não fala. Quando fala, né? Geralmente acontece com meninas muito novas ou meninos, e dentro disso a pessoa tende a se recolher, não é isso? Como que é o processo psicológico para tentar aflorar isso de uma pessoa, digamos, de uma violência como essa? É que a gente tem que entender hoje que a violência contra a mulher, que está sendo o maior foco até, né, que a gente está percebendo, está se aflorando, é complicado denunciar quando é de casa, porque tem muitas mulheres que não têm como sair de casa. Como que elas vão se manter? Como você disse, a maioria são de menor. Às vezes é o pai, é um tio, é um avô que faz essa violência, né? Tem o estupro, a violência. Como é que ela vai sair de casa? Por isso que não tem a denúncia. Pelo medo de como vai ser a minha vida, né? Caso eu saia daqui. Se eu denunciar, para onde eu vou? Né? Então, como fazer, né? Tá aí, ó, a gente tem até uma imagem que mostra: quebre o ciclo, denuncie a violência contra a mulher. Tá ali, denúncia 190 e a Secretaria da Mulher também é 180. Eu acho isso muito importante a gente estar mostrando hoje para as pessoas, porque tem pessoas que não sabem que existe uma Secretaria da Mulher, que tem um número de telefone que você pode ligar, denunciar qualquer tipo de violência, e principalmente, né, o 190, que eu acho que você denunciando para a polícia, você dizendo o que está acontecendo, já é meio caminho andado, né? Em relação aos cuidados, os primeiros cuidados psicológicos de uma pessoa que sofre o tipo de violência que essa mulher sofreu, né? Que essa moça sofreu, como você mesmo falou, é o acolhimento. E depois? São mais 2 etapas, que são protocolos que tem que seguir. O primeiro acolhimento, é fazer uma avaliação psicológica, fazer uma entrevista familiar, entender como que como que foi recebida essa informação, até pela família, né, pelos pais, pelo meio onde ela vive. O segundo momento é entender, colocar essa mulher novamente na sociedade, porque essa menina tem 16 anos, ela vai ter que voltar para a escola. Né? Então a gente vai entender, trabalhar com ela a volta dela para a sociedade. Também como ela vai construir relacionamentos amorosos, porque às vezes a vítima tende a escolher pessoas que possam ter esse perfil mais violento. Então construir com essa pessoa que foi uma situação que ela viveu, mas não é que ela tenha que viver com homens ou parceiros que tenham esse mesmo comportamento. E o terceiro momento seria em relação à gravidez. Caso aconteça dessa menina, dessa mulher engravidar... A gente escuta muito isso, né? Sim. Que muitas chegam a engravidar depois de uma violência sexual. Sim, e daí o psicólogo e toda a equipe está ali para apoiar ela sem nenhum julgamento. É um trabalho de empatia, então é necessário empatia nesse momento, porque você vai ter que conversar com essa mulher que passou e explicar para ela o que está acontecendo, trabalhar em relação à gravidez, se ela quer tirar legalmente, que é possível,
como fazer. Se ela não quer tirar, se quer manter e quer dar para adoção, é trabalhar com ela todo esse momento de gravidez, para que não seja uma situação que gere mais sofrimento para ela. Mais distúrbios, né? Sim. Eu acho que de uma maneira geral. Bom, quando a gente fala em traumas, então a gente tem vários, né? A gente está falando do trauma sexual, mas existem vários. Muda muito o tratamento psicológico de acordo com o trauma? Muda. De violência, eu digo assim, de uma maneira geral? Muda. A gente tem que entender qual o trauma, que você disse, tem vários tipos de trauma. Se tem a ver com a violência e a ver com o parceiro, a gente tem que ter esse acolhimento, ainda mais que isso acontece bastante em casa. Alguém passou algum trauma em relação à direção, bateu o carro, sofreu algum acidente, tem o acolhimento, tem essa fase da empatia, mas são outras formas de se lidar, porque é um outro tipo de trauma, é uma outra forma... Então nunca vai ser igual. Nunca. Até porque mesmo esse protocolo para a mulher que é violentada não vai ser igual para todas, porque a forma que essa mulher enfrenta esse momento é diferente, isso mesmo. Bom saber. Por que cada mulher que sofre um tipo de violência sexual, não vou generalizar, mas a maioria se sente culpada por aquilo. Ela se sente culpada por ser espancada em casa, ela se sente culpada por ser violentada, ela se sente culpada por usar uma saia mais curta ou por dançar funk. A gente vê várias coisas nas mídias sociais aí que falam, ela se sente culpada porque ela estava na festa funk e tal, dançando agachadinha assim, assado, assado. Ok, tudo bem, ela fez isso, mas por isso ela vai ser estuprada? Devido a isso ela tem culpa? Não. Né? É que a nossa cultura, ela vem muito assim, ela mereceu, né? Eu escutei algumas mulheres falando, infelizmente, isso, né? Ela mereceu, porque ela estava de sainha curta, ela estava num baile funk, mas como não você justifica o ato. Não justifica. Ela se sente culpada já por isso, porque a gente vem numa sociedade... Já vem dela. Já vem de nós. Acredito que eu também já passei por algumas situações que eu fiquei pensando em qual roupa que eu tinha aqui para não me acontecer alguma coisa. E nós já vamos pensando assim. E quando acontece, aí vem como se fosse, olha, viu, castigo por você ter saído assim. Por isso que ela se sente culpada. Porque além de ser mulher, tá numa balada, num baile funk, não importa. Ela já tem esse peso, já tem esse medo. A gente já sai com medo, né? Ela saiu e por mais que ela estivesse errado, não justifica. Não. O ato, né, digamos, de violência contra o outro. Eu penso assim, por mais errada que ela estivesse, eu acho que nunca você, devido à roupa que você usa ou às companhias que você anda, claro que você tem que ter cuidados hoje em dia, mas devido a isso você vai ser violentada, vai ser espancada, vai ser estuprada. Não é, né? Para tanto, né? Vamos dizer assim. Para ela pensar isso também, né? Não justifica, né? E como você falou, a gente estuda, a gente já estuda profundamente, e eu fui ver se existe um perfil, né? Se esses homens têm um para quê, né? Por que o homem escolhe o biotipo? Realmente tem biotipos, eles às vezes optam por alguns biotipos, mas principalmente, o maior foco deles é dominar. Não é pela relação, às vezes, em si, é para mostrar que ele domina alguma coisa. Então, o perfil dessas pessoas que cometem algum tipo de violência sexual são pessoas que são naturalmente inseguras, não demonstram, mas eles acreditam que só vão ter relação se for forçando uma pessoa. É muito complicado. Quando a gente fala de relacionamento afetivo, como que uma pessoa que passa pelo que essa moça passou, não importa a quantidade de pessoas, né, que seja um tipo de violência apenas, né, o que muda no relacionamento a dois para ela? Nunca mais ela vai confiar no parceiro dela? Como que tem que ser esse processo psicológico, se de repente ela acaba mais para frente gostando de alguém? Ou como que ela vai conseguir voltar na sociedade, casar, ter filhos, se ela passou por um trauma desse? É necessário trabalhar com essa mulher a autoestima e ela entender que ela não tinha culpa, que é a primeira coisa que a gente falou já e é necessário, trabalhar a autoestima dela. E ela entender que aconteceu uma situação limite, aconteceu esse trauma, aconteceu, e ela tem que tocar para frente. E ela também trabalhar com ela o perfil que ela tem hoje de procura para um companheiro. Ela nunca mais vai ser a mesma, provavelmente talvez ela não consiga se relacionar com parceiros. Né? Talvez ela não consiga ter uma vida sexual saudável, porque ela não vai conseguir pelo medo.
talvez ela nunca mais será a mesma. Então, ela só vai ter confiança, quando um parceiro dá essa confiança para ela e ele conseguir compreendê-la, né, e respeitá-la, porque elas também têm medo de falar que tiveram algum tipo de abuso até na infância, a mulher, porque vai que o parceiro faz igual. Então, essa mulher nunca mais vai ser a mesma. A gente vai ter que trabalhar aos poucos e mostrando para ela que foi uma situação que aconteceu, mas a gente tem que ressignificar e vamos tocar, porque ela nunca mais vai esquecer daquilo, mas ela pode fazer um futuro diferente, um futuro melhor para ela. Bom, lembrando então, vou colocar a última imagem para vocês que estão assistindo a gente nesse momento. Conhece alguém que está passando por algo parecido? Ou tem alguém na família que está passando um caso assim, que você saiba, denuncie. Violência contra a mulher também é um problema seu, é um problema de todos nós, que eu acho que se começa, como a gente fala, né? Tem que existir um limite, tem que parar isso. Então tá ali, você tem todo o direito de ligar, faça algo pelo próximo, né? Mesmo que seja anônimo, de uma maneira que você não se intrometa, se você não quiser se intrometer no assunto, pelo menos está aí o telefone, ligue e denuncie o que você está sabendo, vendo, né, o que está acontecendo, porque você vai estar ajudando essa pessoa, já que uma vez ela se cala muitas vezes, né, Kelly? Sim, se então, cala. tá ali. Telefone de contato para as pessoas que gostaram da nossa entrevista, querem fazer uma avaliação com você ou conhecem até mesmo alguém que está passando por algo similar. Como que essas pessoas fazem? Eu atendo no consultório, na Rua Desembargador Emelino de Leão, bem no centro, próximo ali do antigo Teatro do HSBC, no 10º andar, tá? Na sala 101. Meu telefone de contato é o 9615-6892. Liguem, quem tiver dúvida, quem estiver precisando conversar, não só esse problema, mas está passando outra situação, pode procurar e, na dúvida, sempre procure um psicólogo. Com certeza, Kelly, minha linda. Obrigada, Obrigada a você. Viu? Muito bom estar com você hoje aqui. E com você aí de casa também, semana iniciando. Lembrando aí que a nossa semana só está no comecinho, a gente tem muitos assuntos importantes para vocês que a gente vai estar trazendo aqui no decorrer da semana. Que todos tenham uma semana abençoada, ainda mais semana dos namorados, então já vai pensando no presente para sua namorada, para o seu namorado, né? Ó, que música linda para fechar o nosso programa. Que Deus abençoe vocês. Um beijo grande e até o próximo Sempre Bonita. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many